Olá pessoal, hoje nós vamos falar de O Sol na Cabeça, do Giovanni Martins. É um livro sensação aí esse ano, que está todo mundo comentando, um livro de contos desse jovem escritor brasileiro. E nós vamos entender por que ele está sendo considerado esse fenômeno literário. Se liga aí. Bom pessoal, vou logo pedindo para vocês darem aquele like caprichado aqui no canal, nesse vídeo, se inscreverem no canal. Mas vamos falar de que interessa. O Sol na Cabeça, do Giovanni Martins é o livro de estreia desse jovem escritor carioca. É um garoto aí da periferia carioca, da favela do Vidigal. É um cara que não tem uma formação acadêmica, só estudou até a 8ª série, mas está fazendo um pequeno rebuliço, muito sucesso aqui na literatura nacional, recebendo muitos elogios esse livro de contos. Ele brinca que diziam para ele que contos não vendia, mas a Companhia das Letras parece estar muito satisfeita com as vendagens desse livro. Parece que já vai entrar em reimpressão da primeira tiragem. Foi lançado agora, no final de janeiro, e tem muita gente que está lendo, e eu resolvi trazer para vocês esse vídeo sobre esse livro. Primeiramente, esse livro ele segue uma tendência das editoras e do mundo inteiro, que é de trazer uma literatura de representatividade. Não é uma literatura para cobrir cotas, não é uma literatura para cobrir um nicho de mercado, mas é uma literatura que é a tendência mundial. A gente vai dar voz a quem não está tendo voz. No caso aqui, a gente está falando de um autor negro, da favela carioca, que vive ali na periferia e que não traz a periferia como algo de fato periférico. A periferia é o universo central dele e é o universo central de boa parte das pessoas desse país. Então, quando a gente fala de literatura de representatividade, parece ser uma coisa muito pequena, né? Mas não, é porque está entrando em um meio, no caso a literatura, que não aborda, não dá voz para esse tipo de escritores, né? Índios, escritores índios, nós vamos ler mais, mulheres, negros, gays. Então vai ser uma tendência cada vez maior, e isso eu falo com muita felicidade, que vão ter voz esses grandes talentos que estão sendo, que até então não tinham grandes repercussões, mas a partir de agora a gente pode dizer assim, grandes editoras vão observar melhor, vão entrar mais dentro das periferias para poder resgatar, para poder trazer esses nomes para o meio literário, né? Colocar na roda dos grandes meios, né? E mais uma vez a gente não pode cair no discurso barato de que ele apareceu, o Giovanni Martins apareceu, cumpriu um código de ética, nada disso. A gente está falando aqui de um rapaz que tem talento, que sabe escrever, sabe contar histórias. E a gente aqui está falando de um escritor que ele vai, vamos dizer assim, da rasgação oral, do palavrão mais chulo que tiver no nosso cotidiano, até as coisas mais singelas, mais bem trabalhadas, mais eruditamente assim, escritas, né? E esse é o grande talento do Giovanni Martins. Ele traz o universo da periferia e expande para o Brasil, no caso para o mundo, né? Porque já são 9 países que compraram o direito desse livro de estreia dele. E ele traz nesses contos, são 13 ao todo, são contos pequenos, de histórias do rolezinho, da droga, do traficante, da milícia, da polícia, da gíria, do jeito malandro, do usuário, do vendedor de droga. E ele não se preocupa em explicar cada gíria, ele não se preocupa em explicar os movimentos dos personagens dele. É você que tem que ir atrás disso. E ele traz aqui o universo masculino, o universo do jovem pobre, do jovem negro, que chega numa parada de ônibus e a senhora já puxa a bolsa achando que ele é um ladrão,
ou que a polícia vai dar uma batida nele só porque ele é negro, que tá chegando em casa sem motivo nenhuma suspeita. Ele não levanta nenhuma suspeita, um jovem comum. São histórias que ele já viveu, são histórias que ele ouviu falar, são histórias de amigos dele, são histórias que irmãos dele já passou. E ele condensa tudo nesses 13 contos. Dos 13 contos, a grande maioria, esmagadora maioria, são bons contos. O que é muito alto, assim, eu diria que 11, 12, 10 contos ali são muito bons. Um ou outro é que você vê que caiu um pouco o nível, mas para um livro de estreia é muita coisa. E ele é um jovem que viveu a infância nos anos 90 e teve a adolescência nos anos 2000. Eu também tenho quase a mesma idade dele. E ele é engraçado porque você, mesmo que não está na realidade dele aqui, quem não é minimamente alienado, quem não é alienado, se identifica com as histórias dele, né? As histórias de jovens escolares, né? As confusões são mais ou menos parecidas, as mesmas coisas, né? Eu estudei num colégio de classe média alta aqui em Fortaleza, mas lá era cheio também de bandido, vamos dizer, bandido de Zona Sul, pichador, que é o mesmo pichador que está aqui nessa história, é o mesmo maconheiro que fumava maconha lá nessa escola aqui em Fortaleza, é o mesmo que está aqui nesse livro. Isso desmistifica as hipocrisias, os falsos moralismos que a gente tem aqui no Brasil, né? De que achar que bandido está só na periferia, de achar que o usuário está só na periferia. E eu preferi não trazer conto a conto, trazer mais a temática, para não ficar uma coisa chata contando os contos, mas eu vou fazer uma observação sobre esse conto aqui que eu marquei, a história do periquito e do macaco, que é como é que é a realidade de um jovem lá, um jovem pequeno infrator que está ali na favela, e como é que ele conviveu com a ocupação das UPPs na favela. E tem um policial lá, um líder policial, um capitão da PM, que vive ali perseguindo ali os jovens. Os jovens estão fumando maconha, estão ali nas calçadas, no ócio. Aqueles jovens que não trabalham, não estudam. Mas eu trouxe esse parágrafo para vocês verem como é a dissertação dele em alguns contos, né? Por exemplo, ele diz: outro dia, essa foi foda. Ele jogou o neguinho dentro da vala. O moleque tava fumando baseado ali na subida da Vila Verde. Aí quando viu os cana brotar, jogou o baseado na vala. Pra quê, menor? O cara de macaco virou o bicho. O cara de macaco é o PM. Meteu a pistola na cara dele, perguntou onde ele tinha comprado aquela maconha. O neguinho falou que tinha comprado lá no Parque União, que tava geral indo comprar no Parque União, porque não tava rolando maconha no morro. O cara de macaco deu logo uma coleada na cabeça do neguinho, que o melado desceu na hora. Perguntou de novo. Disse que se ele não falasse ia meter uma bala na cara dele, ou então que ele ia ter que pular na vala. O neguinho não pensou duas vezes e pulou. Agora geral fica falando que ele tá com leptospirose, aquela doença que pega no mijo do rato. Mas o caô estourou de vez quando ele pegou um playboy descendo a ladeira da cachopa. O playboy tava levando maconha, pó, balinha, lança-perfume e o caralho na mochila. O sushi trouxe ele aqui para fazer a compra do mês. Ele começou a esculachar o playboy ali na estrada da Gávea, na frente de geral mesmo. Falando que depois toma um tiro e não adianta reclamar, porque tava dando dinheiro pros caras comprar as armas. Esses polícia é mó piada mesmo. Falando assim até parece que não, eles que vendem a porra das armas nos morros. Só que tem um bagulho nessa história aí. O playboy não peidou não, começou a discutir com ele e foi se crescendo. Ele ficou logo de pé atrás. Pro maluco meter uma dessa, ele só podia ser costa quente. E era. O pai do menor era juiz, desembargador, sei lá. Um bagulho desses que deixa os policiais com o cu na mão. Então ele traz esses contos de forma crua, do jeito que se diz. E eu acho interessante de você ler esses contos, quem for ler esse livro, de ler em voz alta. Eu acho que fica mais legal, você interpreta o personagem, você vive melhor essa realidade. Foi assim que eu fiz e deixo essa dica para vocês, para quem for ler esse livro. Outra dica que eu dou é: se você for minimamente conservador, fuja desse livro, não leia. Aliás, fuja de muita coisa que a arte pode lhe proporcionar, porque ele fala palavrão, fala pesado,
fala grosserias. Então é uma dica que eu dou também. Esse não é o tipo de arte que foi feita para você. Você vai perder muito, mas se você quiser uma boa experiência literária, você aí que é meio conservadorzão aí, que não gosta dos palavrões dito publicamente, você acha que morador da favela é tudo bandido, tudo tem que ir preso, morrer e tal, é melhor ficar de fora. Você não vai gostar desse livro. Se foge minimamente do seu universo, da sua realidade, você se incomoda com isso, então eu dou essa dica aqui pra vocês. Mas brincadeiras à parte, leiam esse livro. Então pessoal, é isso, foram as minhas observações sobre esse livro de estreia. Parece que ele já está escrevendo um romance, aguardado romance. Ele brinca que parece que romance é que vende, né? Já que livro de contos não vende, mas vamos aguardar aí as novidades. Enquanto isso não chega o próximo livro dele, você deixa um like nesse vídeo, comenta o que você achou, se inscreve no canal, e é isso aí, tchau!